Boa tarde, queridos estudantes do 8º ano. Meu nome é Eduardo, sou professor de Geografia. E hoje daremos início à nossa terceira videoaula. O tema dessa videoaula é População Mundial, Distribuição e Dinâmica Demográfica. Esse conteúdo faz parte do percurso 6 do nosso livro didático. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre a dinâmica da população mundial. A população do planeta atualmente é de cerca de 7,7 bilhões de habitantes, distribuídos de forma heterogênea, ou seja, de forma irregular pela superfície terrestre. O continente asiático, por exemplo, possui mais de 60% da população mundial. No ano de 1901, a população mundial era de mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. A partir de 1950, com o final da Segunda Guerra Mundial, tivemos dois fatores determinantes para a redução da mortalidade e, consequentemente, o aumento significativo, exponencial do crescimento populacional. Esses dois fatores foram, primeiro, o avanço na medicina. O avanço na medicina possibilitou a redução na taxa de mortalidade. Novos antibióticos, novas vacinas, novos equipamentos tecnológicos que possibilitam diagnósticos precisos. Isso fez com que houvesse uma redução significativa na taxa de mortalidade. Aliado ao avanço da medicina, nós tivemos uma melhora na oferta do saneamento básico. Saneamento básico, tratamento de água e de esgoto. Esses dois elementos, em conjunto, possibilitaram uma explosão demográfica, um crescimento populacional vertiginoso. Nesse slide, vamos analisar um gráfico mostrando o crescimento populacional em bilhões de pessoas de 1750, realizando aí uma projeção até 2010. Percebam que de 1750 a 1950, o crescimento ele é um crescimento moderado, certo? Ou seja, você tem 200 anos, a população cresceu de 1 bilhão para 2 bilhões. Um crescimento moderado. Em 200 anos, a população duplicou. A partir de 1950, com o final da Segunda Guerra Mundial, o avanço na medicina e a melhora na oferta de saneamento básico, há uma redução significativa na taxa de mortalidade e uma explosão demográfica, um crescimento populacional muito grande. De 1950 a 2010, percebam, de 2 bilhões para 10 bilhões. Há um incremento de 400% em 150 anos. Então você consegue identificar um crescimento acelerado da população mundial a partir de 1950. Vamos agora analisar alguns conceitos fundamentais para o estudo demográfico. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de crescimento vegetativo ou crescimento natural, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de fecundidade. Vamos dar início pela taxa de natalidade. Refere-se ao número de pessoas nascidas vivas por um determinado período. Esse período geralmente é de 1 ano ou 12 meses, para cada grupo de 1.000 habitantes. O cálculo da taxa de natalidade se dá da seguinte forma. Taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos vezes 1.000 sobre o número de habitantes. Taxa de mortalidade, óbitos. Número de pessoas mortas ou número de óbitos por um determinado período, geralmente 1 ano ou 12 meses, para cada grupo de 1.000 habitantes. O cálculo da taxa de mortalidade se dá da seguinte forma. Taxa de mortalidade é igual ao número de óbitos vezes 1.000 sobre o número total de habitantes. Crescimento vegetativo ou crescimento natural.
O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de pessoas nascidas vivas e o número de óbitos. Ou seja, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Esse crescimento vegetativo é analisado por um período de 1 ano e o resultado é apresentado em porcentagem. Taxa de mortalidade infantil é o número de mortes de crianças nascidas vivas antes de completar 1 ano de idade ou 12 meses. Você entra na estatística de mortalidade infantil com óbitos de crianças entre 0 e 12 meses. Taxa de fecundidade representa a média de filhos que uma mulher tem ao longo do seu período fértil, entre 15 e 49 anos aproximadamente. Essa é a taxa de fecundidade. Não podemos confundir com a taxa de natalidade. Existe uma relação entre as duas, porém, a taxa de natalidade é o número de pessoas nascidas vivas. A taxa de fecundidade é a média de filhos que as mulheres têm durante o seu período fértil. Ok? A taxa de fecundidade é a média de filhos que uma mulher tem ao longo do seu período fértil. Não podemos confundir isso. Bem, aqui nós temos algumas observações com os países com maiores taxas de natalidade e os países com as maiores taxas de mortalidade. Os países com a maior taxa de natalidade, nós podemos citar Níger, Mali, Uganda, Zâmbia e Burkina Faso. Uma característica, são países subdesenvolvidos, se localizam em sua grande maioria no continente africano, e essa taxa de natalidade elevada se dá ao processo de urbanização. São países que ainda dependem de um modelo agrário exportador, são países onde a maior parte da população ainda habita a zona rural e ainda não teve início o seu processo de urbanização e de industrialização. E os países com as maiores taxas de mortalidade? Ucrânia, Letônia, Lituânia, Bulgária e Lesoto. Tá? A grande maioria dos países se localizam no hemisfério norte, são países que têm um perfil etário majoritariamente composto por idosos, com exceção do Lesoto. Aqui nós temos um mapa da distribuição da população mundial. 61% da população mundial habita o continente asiático, correto? A África, ela é responsável por 5% da população mundial. A Europa é responsável por 11% da população mundial. A América Latina e a América do Norte, juntas, são responsáveis por 14% da população mundial. Então você vê uma distribuição muito heterogênea, irregular. Existem áreas que são atrativas para a população e existem áreas que são áreas de repulsão dessa população. Áreas muito quentes, áreas muito úmidas e muito frias, geralmente são áreas com baixa densidade demográfica. A população busca se estabelecer sempre próximo de grandes recursos hídricos ou fonte de alimento, matéria-prima. Eu deixo aqui para vocês 4 perguntinhas que servem como exercício de fixação, memorização e revisão da nossa aula. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.